Pronto. Vamos lá. Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Matheus, eu sou delegado de polícia, fui aprovado em alguns concursos para delegado de polícia, esse era o cargo para o qual eu estudava quando eu resolvi sair, né, de onde eu estava, eu era oficial da Força Aérea, mas eu resolvi deixar e me tornar delegado de polícia. E hoje no estado de Roraima, já fui delegado de polícia no estado de São Paulo também, assumi, fui aprovado em outros, mas nem cheguei aí para tomar posse, que já estava decidido. Bom, e hoje eu dou aula para concursos, dou mentoria na área de concursos, especialmente voltados para carreiras policiais, que é onde é a minha zona de conforto, é onde eu conheço e é onde toda a minha formação da minha vida foi feita, na área militar e agora na área da segurança pública, polícia civil. Bom, o que eu vou passar aqui para vocês hoje? Hoje, o que a gente vai colocar, o que eu quero colocar para vocês aqui, é como se faz um estudo de reta final. Publicado o edital, amigão, é reta final. Publicado o edital, não tem mais conversa, não tem mais tempo para perder. Então vamos lá. A primeira dica que eu dou para vocês quando se inicia uma reta final. O tempo que vocês conseguirem ganhar, ganhem. Ah, mas se eu tenho 1 hora de almoço. Amigo, almoça em 20 minutos, almoça em meia hora, ganha 40 minutos, ganha meia hora de estudo. Ah, mas só meia hora. Meia hora por dia são 2 horas e meia na semana. São 10 horas no mês. Até a prova são 25 horas. É mais de um dia inteiro estudando. Então, meia hora importa. Então, primeira dica, aproveitem todos os momentos que vocês tiverem de estudo. Dorme mais tarde, acorda mais cedo, estuda antes de trabalhar, dorme um pouquinho mais tarde, abre mão de alguma coisa, desde que não seja o treinamento físico, porque tem TAF, e vocês precisam de ter índices bons no TAF. Isso eu estou falando de experiência própria, tá? Eu fazia isso. Quando iniciava, quando era publicado um edital, eu sempre vinha estudando, e aí já outra dica para vocês, tudo bem que não é objeto aqui hoje, mas outra dica para vocês. O estudo, ele tem que ser contínuo. A constância que leva vocês à aprovação. Então, eu vinha estudando, era focado nesse cargo que eu tenho hoje, então eu vinha estudando, e aí quando publicava o edital, começava a reta final, que é onde vocês estão agora, eu focava unicamente nas matérias que caem no edital. Então, primeiro ponto, usem todo o tempo que vocês têm disponível. Reduz o horário de almoço, ganha meia horinha de estudo, dorme 1 hora mais tarde, ou acorda 1 hora mais cedo. Ninguém vai morrer fazendo isso 2 meses. Ninguém vai morrer. Eu não morri fazendo isso 2 meses, 2 meses e meio. É o tempo de uma reta final. Depois você passou a prova, depois você descansa 1 semana e recupera isso aí. Tranquilo. Então, a primeira dica é essa. Ganhem todo o tempo possível, tá? Segunda dica. Vocês, com certeza, leram o edital. Tem 2 matérias no edital, apenas 2 matérias do edital correspondem a 30% da prova. Eu estou falando de português, que são 15 questões, eu estou falando de legislação, que são 15 questões. Legislação são poucas leis. Poucas leis. Quem leu o edital viu. Poucas leis. Então, poucas leis corresponde a 15% da prova. Ou seja, você precisa de muito menos tempo para responder 15 questões do que, por exemplo, você vai precisar para constitucional ou administrativo, que são 6 questões. E muito mais matéria. Estão começando a entender como que estudo de reta final é um estudo estratégico? Você tem que saber estudar corretamente. Você vai botar mais tempo, não é onde tem mais matéria. Você vai botar mais tempo onde tem mais questão. E onde você tem mais dificuldade. Então, como é que vocês vão fazer isso? Essas horas, todos vocês certamente têm um cronograma de estudo, isso faz parte da organização do estudo, todos vocês devem ter. Então, vocês têm, e no cronograma de vocês têm o estudo de vocês diário e o que vocês têm que fazer, o que está planejado, o que vocês precisam de fazer para esse estudo acontecer. Bom, essas horas, vocês vão fazer esse estudo regular. Essas horas a mais, vocês vão colocar onde? Onde tem mais questão. E aí eu já adianto para vocês, português e legislação. E história e geografia. São pontos pequenos também, são pouco conteúdo, é pouca matéria, e tem 10 questões. Então, se vocês forem muito bem, só em legislação, que são poucas leis, português
História e geografia, que é pouca coisa, vocês já têm 40% da prova. Entendeu? Então, o estudo de reta final é um estudo estratégico. Então, vocês vão cumprir o cronograma de vocês, normal, botando mais horas no que mais tem importância, no que mais cai. As horas a mais que eu estou falando para vocês, agora é a hora de tirar a hora onde não tem, irmão. Não se preocupe que ninguém morre por isso. Então, a hora de tirar a hora de onde não tem agora, vai dormir menos, vai dormir mais tarde, vai acordar mais cedo, vai almoçar mais rápido, vai salvar. O que vocês vão fazer nesse tempo que vai sobrar? Vocês vão fazer português, que é 15% da prova. Vocês vão fazer questão o tempo inteiro. Por quê? Porque as questões têm um padrão. As questões se repetem. Então, ao fazer muitas questões, vocês vão ter condições de entender o padrão do que é perguntado e vocês vão ver que as questões vão se repetir. Então, possivelmente, quando vocês chegarem na hora da prova, depois de ter feito, sei lá, 200, 300 questões, vocês vão ter 15 lá. Dificilmente vão ser 15 questões diferentes das 300 que vocês viram. Entendeu? Então, ali, isso aí são 15 questões. Depois, como vou estudar então, Matheus, para a legislação, que é a segunda matéria de maior peso? Esquece material grande, esquece material denso. Legislação se estuda lendo a lei. Vocês vão pegar a lei, vai estar lá. Estatutos militares, vai ter a Constituição Estadual, tem essas legislações que são poucas. Vocês vão pegar a legislação e vai ler. Só. Por quê? Porque, estatisticamente, cerca de 72% a 77% das questões objetivas de uma prova de concurso são baseadas em letra de lei. Então, não adianta você pegar um livro de 1000 páginas e ler. O que vai adiantar é você pegar a lei e ler o tempo inteiro. Então, é no PDF, ler, grifando, marcando, botando anotação, fazendo caixinha ali de anotação no PDF, para toda hora voltar lendo aquela mesma coisa. Imprimiu, risca, grifa, todas as leis que vocês estiverem lendo, e aí vocês vão decorar aqueles artigos, tá? Então, essa é a forma de vocês estudarem as duas matérias que mais caem. Aproveitando o gancho da legislação, ambiental e constitucional também são leis, basicamente. Constitucional é a Constituição Federal. Vocês vão pegar a Constituição Federal e vocês vão ler a Constituição Federal. Mesmíssima coisa, são 250 artigos. Dá para ler em 3 tacadas. 3 tacadas de 80 artigos. Dá para ler. Ou seja, em 3 dias vocês leem a Constituição inteira. Então, fazendo repetidas vezes, vocês vão ler a Constituição Federal pelo menos umas 10 vezes até chegar na prova. E vocês vão gravar. Porque assim, a gente aprende, aí vai outra dica para vocês agora. O ser humano, isso aqui é neurociência, e quem é meu aluno aí há mais tempo já sabe que eu falo muito disso, eu estudei bastante isso aqui. Nós aprendemos quanto seres humanos por repetição. Então, a gente aprende na repetição. Quanto mais você vê, mais você aprende. Por quê? Porque você cria conexão neural. Com mais conexão neural, a informação corre mais rápido na sua mente, você tem a informação mais rápido. É assim com tudo. Quando vocês querem aprender uma música, o que vocês vão fazer? Vocês vão ouvir a música o tempo inteiro, vocês vão tentar cantar a música, vocês vão se forçar a cantar, vocês vão querer ler a letra da música, e assim vocês vão aprender. Isso é repetição. O estudo é a mesma coisa. Vocês vão aprender à medida que vocês repetem esse processo o tempo inteiro. Não tem que inventar moda. Não tem que fazer nada mirabolante, acordar 4 da manhã, tomar água gelada com limão espremido, com gengibre, virar a ponta-cabeça não sei quantas vezes. Não tem nada disso, cara. É o básico bem feito várias vezes. É leitura do material, é revisão e exercício, tá? É assim que vocês estudam, é assim que vocês absorvem conhecimento. Numa reta final, a gente tem que otimizar isso. E como otimiza? Como eu estou falando para vocês. Português, questão o tempo inteiro, porque elas vão se repetir. Legislação, segundo peso maior. Leiam a lei, esquece o material, lê a lei, direto na lei, decora aquela lei ali. E o que vai acontecer em ambiental e também em direito administrativo, em direito constitucional. Direito administrativo tem mais conceitos, então podem no material objetivo, mas não precisa se preocupar tanto, porque são 6 questões. Vocês vão se preocupar com essas 2 que eu falei. Na sequência, vocês vão se preocupar com física, química, normalmente é aí que as pessoas têm mais dificuldade, então otimiza, essa dica para otimizar as outras matérias, é para vocês terem tempo, porque normalmente é onde está a dificuldade do aluno, é em física e química, ele poder otimizar e ter mais tempo para estudar isso. Beleza. Matheus, e como que eu vou estudar isso?
Bom, quem me conhece sabe que eu sou muito crítico de aula e videoaula. Aula, aí vocês me desculpem, talvez derrubar o mundinho aí de várias pessoas. Aula só serve para te dar direcionamento. Ninguém aprende assistindo aula. A aula vai te servir para direcionar, olha, a prova cobra assim, esse ponto é mais cobrado, isso aqui vem assim, e por aí vai. Mas você aprende em casa, lendo, estudando, anotando, fazendo revisão. É assim que se aprende. Eu vou fazer um teste com vocês aqui. Eu desafio, e pode botar no chat, pode botar. Eu desafio vocês, para quem aí assiste a aula, seja online, seja em cursinho, vai para cursinho, aula todo dia, ou online, eu desafio vocês me falarem quais as matérias vocês estudaram na semana passada, em aula. Quais aulas vocês assistiram semana passada? Eu não estou falando de assunto, não. Isso aí vocês não vão lembrar mesmo. Eu estou falando de matéria. O que você estudou? Quais as aulas você assistiu segunda? Quais as aulas terça? Quais as aulas quarta, quinta e sexta? Quais as aulas vocês assistiram? Eu duvido que vocês vão se lembrar. Essa é a maior prova de que aula não se ensina, aula não se aprende assistindo aula. Quem está aí puxando da memória, está com muita dificuldade. E eu não perguntei nada de conteúdo que vocês viram, matéria, o que o professor falou. Não, só quero saber qual o assunto da aula, qual a matéria da aula vocês tiveram. Então, isso já demonstra, tá? Não é por aí que se aprende. Então, reta final, não perde tempo com aula. Não perde tempo. Tem duas exceções. Antes de eu falar das exceções, só fechar esse raciocínio. Então, assim, infelizmente, se ilude quem acha que vai chegar agora a assistir 300 videoaulas e vai aprender, vai vir tudo, chegar bem na prova. Não vai, porque o aprendizado vem por repetição, tá? A curva do esquecimento, isso podem pesquisar, pode jogar no Google, curva do esquecimento. Quando você vê uma matéria, você em 24 horas, você perdeu 80% do que você viu. Então, se você não revisar e ver várias vezes, você vai esquecer. Então, se você vê uma vez, tudo uma vez só, você não vai absorver nada. Você não vai absorver nada. Principalmente se for aula e videoaula, porque a absorção é muito mais lenta, é um estudo passivo. Podem pesquisar no Google também, estudo passivo e estudo ativo. Vocês vão ver o que eu estou falando para vocês. Bom, o primeiro aqui já concordou comigo. Cara, isso, infelizmente, é uma realidade. Eu acho que até por isso que eu não dou mais aula por aí. Porque eu falo a verdade que eu preciso falar para vocês. Isso é uma verdade que, infelizmente, os alunos só veem isso depois que passou, que perdeu, entendeu? Viu que está perdendo tempo se matando de assistir aula. Então, assim, a aula serve para o direcionamento, tá? Então, fechando esse raciocínio, se engana quem acha que vai passar, vai aprender tudo agora, até a data da prova, se matando de ver videoaula ou indo para aula todo dia. Não vai. Não vai, desculpa, a realidade é essa. Não vai aprender. Você vai aprender sentado, lendo, anotando o que você está estudando, revisando e fazendo exercício, tá? É assim que vocês vão fazer. Inclusive, Gilvan, pelo que você comentou, né, acaba que a aula tem muita perda de tempo. Tem muita perda de tempo. 1 hora de aula, o professor fala pouquíssima coisa. 1 hora, você fazendo exercício, 1 hora, você lendo o material, você vê muito mais coisa. Sem contar que você absorve muito mais. Fora o tempo que você perde indo para a aula, voltando da aula, tudo isso, tá? Então, primeiro ponto é esse, tá? Segundo ponto, não adianta agora pegar uma apostila também de 1000 páginas e ler ela inteira até a data da prova. Se você não fizer, vou bater nessa tecla de novo, não for revisando, vendo, revendo, vocês não vão absorver conteúdo. Não adianta ler tudo uma vez só e chegar na prova ali, li a apostila inteira, sei tudo. Não sabe, tá? Porque o aprendizado vem pela repetição. Então, é muito melhor, nesse momento, vocês, tem uma base boa disso, daquilo, vocês revisarem o que vocês já têm em base, para garantir esses pontos, do que vocês encararem um monte de matéria nova, que não vai ter tempo de revisar, não vai ter tempo de fazer exercício, que vocês não vão absorver e ainda vai correr risco de esquecer o que vocês sabiam, tá? Então, muito cuidado com isso. Aula e videoaula, as exceções que eu dou. Também eu não sou quadrado nesse pensamento, tá? É cientificamente comprovado. Quem tiver interesse, depois fala comigo, eu tenho dados estatísticos e de neurociência que comprovam o que eu estou falando. Então, 2 exceções apenas para aula e videoaula. Matheus, não sei nada dessa matéria. Nunca vi isso aqui na minha vida. Física, só estudei na física quando eu estava na escola, não tenho a menor ideia. Beleza. Aí dá. Assiste uma boa aula e uma aula objetiva. Tá? Não é para você aprender e se tornar um físico. É para você só aprender a fazer prova, acertar a questão. Você só precisa fazer isso.
Vocês só tem que acertar a questão no dia da prova. Pode esquecer tudo no outro dia. Não tem problema nenhum, tá? Eu não tenho a pretensão de formar nenhum físico, químico, nada. Nenhum especialista em nada. Só quero que vocês decorem, chega na prova certa, pode esquecer no outro dia. É assim que funciona. A realidade é essa, tá? Então, exceção 1. Não sei nada da matéria. Aí, beleza. Vídeo aula, porém, acelerado e anotando, tá? Para você não voltar mais naquela aula nunca mais. Você vai voltar só no que você anotou. Assim você otimiza seu estudo. Segunda exceção. Tem muito tempo que eu não vejo isso. Estou completamente desatualizado e sei muito pouco dessa matéria. Então, é junto, tá? É E. Tem muito tempo que eu não vejo, estou desatualizado e sei pouco. Vídeo aula vai servir, ou uma aula vai servir para você nisso aí. Mas não adianta pegar, assistir 70 aulas, não dá tempo. Beleza? Então, vamos lá. É assim que vocês otimizam um estudo de reta final. Fechou? Tá? Então, eu tô vendo que o pessoal tá entrando aí agora, depois, não tem problema, tá? Tá sendo gravado, depois eu vou colocar no grupo lá para vocês. Então, esse é o primeiro ponto, tá? No cronograma de vocês, não deixem de ter a revisão, não deixem de ter exercício, que é aí que vocês vão aprender, absorver conteúdo, e é aí que vocês vão fazer uma boa prova. Na prova de vocês, então, matérias que têm direito, leitura de lei, português, raciocínio lógico, muita questão. Façam muitas questões, porque isso se repete demais. É um padrão, tá? Então, as questões se repetem demais. No cronograma de vocês, o que vocês têm que... mas beleza, tem meu cronograma português, o que eu vou estudar mais? Você vai estudar mais o que é mais cobrado. Mas como é que eu vou saber isso? Você vai saber disso olhando provas anteriores, vocês vão identificar, por isso que eu falo, façam muitas questões, que vocês identificam um padrão. Então, você começa a ver o padrão e começa a entender quais são os pontos mais cobrados. São os pontos que vocês vão estudar. Então, façam muitas questões. O que vocês forem errando, vocês vão pegar e vão no material estudar. Pronto. E otimiza esse estudo, tá? Então, legislação, parte de legislação, direito, letra de lei seca, direto. É isso que vocês vão fazer. Parte de português, muita questão, raciocínio lógico, muita questão. Tem as outras matérias também, só abrir aqui. Física, química, aqui normalmente está a dificuldade maior. Pessoal, reta final é muita questão. Façam bastante questões, que assim vocês vão conseguir bastante pontos. Foquem português, legislação, também noções de direito ambiental. O edital está muito enxuto em noções de direito ambiental. São basicamente conceitos de como funciona o sistema de proteção ambiental nacional. Basicamente isso. Tem uma lei que fala do sistema e o resto tem um material básico, enxuto, ele é suficiente. E são 10 questões. Então aqui, como eu falei para vocês, junto com História e Geografia, esqueçam a prova da Assembleia, que ela fugiu da curva completamente, junto com História e Geografia, Direito Ambiental é pouca coisa que vai dar muito ponto para vocês, tá? Então, português, maior pontuação, legislação específica, pouca coisa, muito ponto, história e geografia, pouca coisa, muito ponto, direito ambiental, pouca coisa, muito ponto. É aqui, nessas matérias, que vão se concentrar a maior parte do estudo de vocês, tá? Física, química, quem tem dificuldade, como eu estou dizendo, para vocês ganharem tempo desde o começo, sempre, nesse tempo a mais, foquem, deem mais tempo para física e química, porque vem pesado. A cobrança é pesada, são matérias normalmente mais difíceis, é exceção, pessoas que têm mais facilidade nisso. Então, foquem nesse tempo ali. Então, o que vocês vão fazer isso? Para não ficar repetitivo, o que eu já falei com vocês até agora, os outros assuntos. Vocês peguem provas anteriores do Corpo de Bombeiros e, principalmente, se possível for da banca e DECAM, resolvam questões. Vocês vão entender que assuntos que a banca gosta e prefere cobrar mais. Esses assuntos, do que vocês tiverem mais erros nas questões, aí sim vocês vão fazer o inverso. Vocês vão no material e vão estudar o que vocês estão tendo mais erros e o que vocês estão tendo mais dificuldade. Com isso, vocês vão otimizar bastante o estudo de vocês e vão colocar energia onde vai dar mais retorno para vocês, onde vocês vão ter mais facilidade, porque estou pontuando para vocês as matérias que têm, os assuntos que têm menos matérias com maior pontuação. Então, é aqui que vocês vão colocar a força maior de vocês. A prova tem 100 questões e são em 4 horas. Isso dá aí uma média de 2 minutos por questão. Então, treinem simulados.
para vocês chegarem na hora da prova e saberem controlar bem o tempo, tá? Não adianta nada, não adianta, na hora da prova, não é hora de ficar agarrado numa questão. O que você sabe, você sabe. O que você não sabe, você não vai aprender naquela hora. Pula, deixa para o final e segue a prova, tá? Não percam tempo. Às vezes a pessoa fica presa numa questão, terminou o tempo, a pessoa tem que chutar 20. E às vezes são 20 de uma matéria que ela tinha facilidade. Acabou o teu concurso, não vai ser esse, tá? Então, bastante cuidado nisso aí. Além disso, como eu falei, lei seca. Leiam bastante a lei seca, a maior cobrança está aí. Cerca de 77% da cobrança de prova é lei seca. Então, as matérias que têm lei, estudam a lei. Matéria de português, façam bastante questões, raciocínio lógico, bastante questões, todas elas, bastante questões. História e Geografia de Roraima, mesma coisa. Pouco tema, muito ponto. Bastante, estudem, revisem. Não passem também muito tempo sem revisar, tá? Como eu falei para vocês, estou falando desde o começo aqui. A gente só aprende, eu tenho uma aula especificamente sobre métodos de estudo, que é 1 hora falando só sobre isso, então eu tenho que ser muito sucinto aqui, mas a gente aprende só por revisão, só por repetição. Estudou um tema, não passe mais de uma semana sem rever esse tema. Vocês podem fazer o seguinte, estabelece um cronograma de vocês de segunda a sexta. Minha sugestão para vocês, estabelece um cronograma de segunda a sexta. Sábado, simulado, exercício, de todas as matérias, faça. E vai anotando tudo que vocês estão errando. Domingo, revisão. Revisão de quê? Do que vocês erraram nos simulados. Assim, vocês vão ter uma excelente preparação em reta final. São 2 meses e meio, tá? E como eu falei, almoça mais rápido, dorme mais tarde, acorda mais cedo. Ninguém morre se fizer isso aí, tá? E meia horinha que vocês ganhem são 2 horas e meia na semana, 10 horas no mês. 25 horas até a prova. Então, é muita diferença. Meia horinha pode parecer bobeira, é muita diferença. E o que eu tô falando para vocês aqui, pessoal, eu já fiz, tá? Quando eu era lá da Força Aérea, eu fazia isso. Quando publicado no edital, eu literalmente, eu me escondia para estudar. Eu pegava o carro, botava longe, embaixo de alguma árvore, e ficava lá. Essa meia horinha que eu ganhava, 35 minutos, era o tempo que eu ia ler a lei, eu ia fazer questão, estava treinando, ganhando ali, um tempo a mais, já que eu não tinha tanto tempo assim para estudar. Então, eu tinha que otimizar meu estudo. E acordava mais cedo, estudava. E aí fica uma dica para vocês. Vai acordar mais cedo, vai estudar. A primeira coisa que vocês têm que estudar é o que vocês têm mais dificuldade. Porque no momento que a gente acorda, no momento que a gente está relaxado, acabou de acordar, é o momento mais propício para o aprendizado. A neurociência explica isso, a gente tem uma amígdala na nossa mente, que ela funciona ao longo do dia, responsável pelos reflexos que nós temos e reações. No final do dia, ela já está exausta de tanto trabalhar, então você absorve menos. E ela só se recupera, regenera, dormindo. Por isso que de manhã é o horário melhor para vocês estudarem matérias que vocês têm mais dificuldade. Então, faz isso. Acordem mais cedo, estuda primeiro o que tem dificuldade. O que vocês têm mais familiaridade, que vocês acham mais prazeroso, pode deixar para o final, porque o efeito cansaço vai ser menor sobre o estudo de vocês. Então, assim, é basicamente isso, tá? Quem tiver dúvida, pode mandar aqui no chat, que eu tiro para vocês. Essa é a dica. Quem está estudando para outras coisas, outros concursos, outras matérias, esquece isso agora. Reta final, meu amigo, você só estuda o que cai na sua prova. Só. Vocês vão ver os pontos que mais caem. Como é que eu vou descobrir isso? Você vai descobrir isso fazendo provas anteriores. Você vai ver os pontos que são mais cobrados. Vocês vão estudar esses pontos. E aí, já estou dando bisu para vocês. Foquem principalmente em português, história e geografia de Roraima e legislação complementar, que é pouca coisa, e ambiental, pouca coisa com muita cobrança. Só essas matérias que eu falei para vocês é metade da prova. Mais da metade da prova. Então, só isso aí, só com essas 4 matérias, vocês alcançam mais de metade da prova. Então, é assim que vocês vão conseguir estudar estrategicamente e de forma organizada. Quem tiver interesse, a gente está aberto a mentoria para isso. Tudo que eu estou falando para vocês aqui, isso já está lá. Lá você já tem um cronograma com metas diárias, que você tem que estudar, quando revisar, quando fazer exercício, material completo, tudo. Quem tiver interesse, depois manda mensagem, quer saber. Quem não tiver interesse, também não tem problema. Pega as dicas que eu estou trazendo aqui para vocês. Quem tiver dificuldade só na legislação militar, tem um curso também específico da legislação militar, também com aulas de resolução de questões, banco de questões, 60 questões comentadas, porque vocês vão sentir um pouquinho de dificuldade em achar banco de questões, porque não são todos os concursos que caem essas matérias, então vocês vão ter um pouquinho de dificuldade, tá? Mas aí conversa que a gente consegue alinhar isso aí para vocês. Então, quem tiver interesse, dá para entrar, dá para fazer. O que eu estou falando para vocês fazerem de levantamento, isso é uma regra, um princípio de Pareto de 80-20, isso vem lá do mundo empresarial. 80% das causas
decorre de 80% dos efeitos, vem de 20% das causas. Vem daquela ideia de que 80% da renda de uma empresa vem de 20% dos seus produtos, ou 20% dos seus clientes e tal. No concurso isso se aplica, tá? Cerca de 80% da sua prova está em 20% do edital. Por isso que não tem que estudar o edital inteiro. Por isso que eu estou falando para vocês. Façam as provas anteriores, identifiquem os pontos mais cobrados, estudem eles. Vocês vão ver que não bate com o edital inteiro. E quem tiver interesse, isso aí a gente já fez. Na mentoria a gente já fez. No cronograma lá, isso já está feito. Vitor, essa live vai ficar salva? Vai ficar salva. Vai ficar salva, eu vou botar lá no grupo, porque várias pessoas me mandaram mensagem, eu não posso, eu tenho aula, estou no trabalho, estou de plantão, enfim. Então, vai ficar lá salvo para vocês, e como eu falei, não vou me alongar, eu acho que o que eu precisava de falar era isso, passar esses bizus para vocês, de como estudar numa reta final, como otimizar os estudos para vocês. Vai ficar salvo, quem quiser rever, pode rever, foi um pouquinho corrido, porque eu sei da hora, eu também estou com muito compromisso aí agora, vocês também têm, várias pessoas têm, então vou estar otimizado, é isso que vocês precisam de fazer numa reta final, otimizar o estudo de vocês, fazer muitas questões, matérias jurídicas, ler muito a lei, beleza? E não deixem de revisar toda semana, o processo de aprendizado vem na revisão, não se iludam, de novo, não se iludam achando que se vocês forem todos os dias, assistir aula todo dia, vocês vão aprender, vocês não vão aprender, vocês vão perder tempo, porque a aula só dá um direcionamento, você aprende estudando, revisando. Não se iludam achando que vocês vão pegar agora 70 mil videoaulas, vão assistir, vocês vão aprender. Não vão aprender. Vocês vão... a absorção é pequena. Tá? A aula serve para dar direcionamento. Isso, numa reta final, é perda de tempo. Tá bom? E, por último, façam isso, não deixem de revisar. Outra coisa, não adianta pegar uma apostila, de novo, repetindo, de 1000 páginas e ler tudo. Pronto, ler a apostila inteira, vou chegar bem na prova. Não vai, de novo, só se aprende revisando. Então, pessoal, são 2 meses e meio. Estudou a matéria na semana, faça o exercício, o simulado no sábado, no domingo, revisa. O que vocês erraram, o que vocês viram naquela semana. Vocês vão fazendo assim, são praticamente 12 semanas, são 10 semanas até a prova, dá para verem muita coisa, dá para chegar muito bem. Eu falo isso porque eu construí o cronograma dos alunos da mentoria. Então, dá para chegar. 2 meses e meio, dá para ver tudo bem, revisando e fazendo questão, tá? Se tiverem outras dúvidas, podem mandar lá no grupo, podem mandar no privado, enfim, que a gente ajuda e tira as dúvidas para vocês. Tem um pessoal perguntando aqui, no chat, vamos lá. Lá eu respondi, vai ficar salva. A Lorena, se a mentoria é individual ou coletiva, outra pergunta, tem chamada individual, rendimento? A mentoria ela é individual. Cada aluno tem o seu cronograma, cada aluno tem o seu material, e cada aluno tem acesso à plataforma, onde ele tem todas as suas... Ele abre, ele entra, tem as metas diárias lá dele, para ele cumprir, tem todo o material, tem questões, e a plataforma vai mostrando para ele quantos por cento ele cumpriu, o que ele já fez e tal. As questões você vai fazendo, vai lançando, e a própria plataforma te informa. Isso facilita muito o estudo, porque ela te informa onde você tem mais acerto, onde você tem mais erro, ou seja, é aí que você vai prestar mais atenção, tá? A plataforma mede isso tudo, é individual, é só sua, tá? Tem tudo ali só para você, a plataforma é só sua, é a sua página dentro da plataforma. Gilvan, Beatriz Clareza, que é isso? A minha função aqui é essa, e como eu disse, se surgirem dúvidas depois, podem mandar, podem perguntar, que estou aqui para tirar dúvidas de vocês. Não tem mais tempo para perder. Minha preocupação principal é essa, não tem tempo para perder. E o que eu falei para vocês, de se matar de assistir vídeo aula, ir para aula de cursinho, eu falo para vocês, eu fui aprovado em vários concursos para delegado de polícia. Eu nunca fui para cursinho preparatório, porque eu vi desde o começo que aquilo era perda de tempo. Vídeo aula, eu cheguei a assistir, vi, eu fui fazer uma prova rapidinho, um depoimento pessoal, que pode ser o erro de vários de vocês. Por isso que eu falo que hoje, eu digo para vocês, não façam isso. Porque é erro que eu já fiz, eu já cometi. Primeira prova que eu fui fazer, faltava pouco tempo, eu comprei uma apostila, eu falei de 1000 páginas, porque era comigo, era uma apostila de 1000 páginas. Faltava nem um mês, faltava um mês mais ou menos para a prova. Eu li a apostila inteira, fiz todas as questões. Uma vez, me ferrei na prova. Por quê? Porque eu não revisei. A gente só aprende revisando, revendo. Ler uma vez inteira não funciona. Por isso que eu estou falando para vocês, não adianta pegar uma apostila de 1000 páginas, ler ela inteira e fazer a prova. Não é assim que aprende. Já me ferrei assim. Vídeo aula, já fiz isso também. No segundo concurso, falei, não, agora eu vou fazer diferente. Agora eu vou pegar e vou assistir todos os vídeo aula, todas as vídeo aula. Me matava de assistir vídeo aula. Vi todas até a prova. Uma vez, 2 vezes, o que eu tinha mais dificuldade. Cheguei na prova, me ferrei de nenhum jeito. Por quê? Porque eu não revisei. Porque você só lê, é estudo passivo, você tem pouca retenção. Você só vê aula, é pior ainda.
você tem estudo passivo, pouca retenção, você vai ficar nisso. Se você não tiver pressa para passar em concurso, quiser passar aí 10, 15 anos estudando, beleza, vai fazendo isso. Mas a minha intenção com os meus alunos é fazer passarem rápido. E rápido não se passa desse jeito. Por isso que eu estou falando para vocês, tá? Isso que eu estou dizendo para vocês são erros que eu cometi. E eu vi que não. E eu vi que o estudo é o básico bem feito. É leitura do material, revisão e exercício. Só. Ah, só, Matheus, só. Você não está simplificando muito? Não estou simplificando muito. O estudo para concurso, ele é simples. Ele não é fácil, porque é chato. É um tempo que você tem que se dedicar, você tem que abdicar de muita coisa, você tem que abdicar de muito tempo, coisa que você gosta, a presença das pessoas, sair, festa, tudo. Porém, é simples. Você vai sentar sua bunda na cadeira, você vai estudar, você vai anotar, você vai revisar, você vai fazer exercício várias vezes, até quando? Até passar. Depois que passou, acabou. Tá? Então, é assim que é. E a minha também função é essa, ser muito direto, ser muito sincero e trazer isso para vocês. A outra pergunta, tá, Gilvan, eu que agradeço, tá? Também. Lorena, de novo, se tem outro concurso para mentoria no momento? Não, nós temos algumas mentorias em aberto. Tem PRF, tem Corpo de Bombeiros, basicamente os concursos policiais. Corpo de Bombeiros, PRF, oficial investigador, delegado de polícia, e PM também, aqui do estado de Roraima, tá? Então, no site tem uma descrição também, acho que no grupo tem a descrição, tem o site, lá tem as mentorias que estão ativas, mas não é só Corpo de Bombeiros. Esse Corpo de Bombeiros, eu montei uma reta final, até a data da prova, vocês verem o edital inteiro, as matérias todas, até a data da prova, com todo o material, com tudo lá completo para vocês. E as outras não, as outras, como não tem edital, elas levam mais tempo, tá? São mentorias aí de 5, 6 meses, tá? Então você estuda com mais calma, tem um acompanhamento com um pouco mais calma, beleza? E a gente tem reunião em todas elas. Corpo de Bombeiros, as outras também, nós temos reuniões periódicas, que a gente ajusta esse cronograma, a gente vai alinhando, vendo onde está o ponto fraco, o ponto forte de vocês, e vai ajustando isso tudo, tá? Pessoal, obrigado demais pela participação de vocês, pela confiança de vocês, pelo tempo de vocês. Eu espero que as dicas tenham auxiliado vocês. E o mais importante, pessoal, não percam mais tempo. E tenham disciplina e constância. Isso que aprova em concurso público, tá? Não é ser mais inteligente, menos inteligente, mais bonito, mais feio, mais gordo, mais magro. Não é isso que aprova. O que aprova é ter disciplina, porque você não vai estar motivado todo dia. Não adianta, a motivação só te faz começar. Tô empolgado, você vai começar, beleza. Motivação você não vai ter todo dia. O que te vai fazer estudar todo dia é ter a sua disciplina, sabe? Eu tenho obrigação de estudar. Vai sentar e vai estudar. E a constância. Você vai tomar uma pancada, 2, 3, mas continua. Viu que errou? Conserta. E segue. Aí errei de novo, conserta, segue. Constante. A constância é a receita para aprovação. Beleza? Obrigado pela presença de vocês, eu vou encerrar aqui, vou deixar lá no grupo essa aula, e se tiverem outras dúvidas, podem mandar, eu estou à disposição, e torcendo demais por vocês, até porque eu quero participar do churrasco aí, de aprovação de vocês, claro que vocês vão me convidar, então eu estou torcendo demais para a aprovação de vocês, e espero que vários sejam aprovados, porque aí fica mais fácil e mais barato para vocês ratearem aí o valor do churrasco, beleza? Muito obrigado, que precisarem, pode contar comigo, pode contar com a MF Mentoria, nosso trabalho é esse, facilitar e acelerar o caminho de vocês. Muito obrigado e uma boa noite, excelentes estudos para vocês.